Agora, nos próximos minutos, eu quero pensar com os irmãos a partir do que está escrito no livro dos Gênesis, capítulo 4. Você vai se colocar em pé e nós vamos ler a bendita palavra de Deus. A tradução que eu estou lendo nesta manhã é a que eu mais frequentemente uso, a Almeida Corrigida Fiel, da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil. Gênesis, não é difícil de achar, capítulo 4, versículos do 1º ao 16º, que diz: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, e deu à luz a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel, e o matou. E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel teu irmão? E ele disse: Não sei. Sou eu guardador do meu irmão? E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora, maldito és tu desde a terra que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: É maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. E eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. O Senhor, porém, disse-lhe: Portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. E o povo de Deus diz: Amém. Pode se sentar. Esta que é uma das mais conhecidas histórias da Bíblia, esta que é uma das histórias que as crianças ouvem, embora não seja uma história muito infantil no seu teor, esta que pertence ao primórdio da história humana, é, na verdade, um retrato duplo. E nós queremos olhar os dois aspectos dessa história e, considerando isto, entender o quanto ela representa para nós e o que nós podemos obter desta história em vários aspectos, é claro, mas um específico eleito para esta manhã, que é a adoração que nós oferecemos a Deus. Especificamente, o texto diz que o Senhor atentou para Abel e para a sua oferta. E o versículo 5 diz: Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. O pináculo da história é o altar. O altar sobre o qual Abel ofereceu uma oferta, Caim outra, e sobre como Deus, de sua posição, respondeu ao gesto de um e de outro irmão. Volto para esclarecer e frisar: o Senhor atentou para Abel e para a sua oferta, diz o versículo 4. No entanto, o versículo 5 diz: Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Existe adoração que Deus aceita, existe adoração que Deus não aceita. Transcendendo os característicos desta antiga dispensação, em que a adoração acontecia por meio de sacrifícios ritualísticos, cerimoniais,
a vida e o sangue de certas criaturas oferecidas a Deus, transcendidas essas características, nós que vivemos nesta nova aliança, ainda assim temos o dever de adorar a Deus e de oferecer a Deus sacrifícios espirituais, como está em Romanos 12, Filipenses 4, Hebreus capítulo 13. E da mesma maneira, então, nossos sacrifícios espirituais podem ser aceitos por Deus, ou não. E os princípios que interagem aqui são princípios que correspondem a como cada um de nós se apresenta a Deus. A distinção permanece. Atentou o Senhor para Abel, o adorador, e para a sua oferta, a adoração. Mas para Caim e para a sua oferta, o adorador e a adoração, não atentou. Consequentemente, então, minha mensagem tem duas partes: o adorador, segunda parte, a adoração. O que nós sabemos sobre Caim na primeira parte da mensagem? Não muito, na verdade. E não fossem 3 versículos do Novo Testamento, nós saberíamos ainda menos. Mas Deus, para acrescentar a nossa compreensão da sua vontade para as nossas vidas, ordenou e dispôs a sua palavra de tal maneira que 3 versículos do Novo Testamento nos falam sobre esse homem chamado Caim. Nós sabemos sobre ele a partir de Hebreus capítulo 11, versículo 4, que ele era um homem incrédulo, pois está escrito neste versículo, Hebreus 11, 4, pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Um dos diferenciadores entre esses dois adoradores, fé. Atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Por quê? Porque a oferta de Abel era uma oferta movida pela fé, enquanto a oferta de Caim era uma oferta incrédula. Fé, queridos, é algo que tem diferentes aspectos. Um dos aspectos é o aspecto da confiança em Deus. Outro, o aspecto do reconhecimento ou da sujeição à verdade de Deus. O terceiro aspecto, a consagração da vontade a Deus. E nós poderíamos somente aqui nos aprofundar bastante, mas eu quero fazer aqui algo mais panorâmico com meus amados do tempo que eu tenho nesta manhã. A incredulidade fez com que a oferta de Caim fosse uma oferta que Deus não aceitou. Ora, todos os salvos não somos mais pessoas qualificadas pela incredulidade, isto é, se alguém é um salvo, não é um incrédulo, necessariamente. Mas com certeza existe algo de incredulidade que infelizmente perdura nos nossos corações, então nós precisamos tanto da graça de Deus, porque a Escritura Sagrada diz em Hebreus 11, versículo 6, sem fé, você conhece esse versículo, sem fé é impossível agradar a Deus. Eu lembro de ter sido pastor de uma irmã muito simples, muito querida, muito simples, uma pessoa muito simples mesmo, e ela costumava dizer que ela tinha pedido as coisas para Deus com uma fé, era assim que ela se expressava. Todas as vezes ela tinha um cacuete, ela fechava os olhos bem apertadinhos assim, eu imaginava se a fé dela morava nas pálpebras, a ponto de ter de ser espremida para gotejar. Não, irmãos, fé, conquanto possa mover nossos sentimentos, fé não é algo sentimental. E conquanto interfira na forma como nós pensamos, tampouco é algo puramente racional. Se você tem fé, não é porque você é mais capaz do que outro, não é porque você fez uma escolha acertada, não é porque você recebeu uma boa educação, não é nada disso. Se você tem fé, é porque o Senhor sorriu para você. É porque Deus dispôs te abençoar. É porque partiu do coração de Deus tirar você da incredulidade e dar a você graça e bênção e um dom. Fé é um dom de Deus, não é uma realização humana. Este padrão, nós poderíamos, e quando nós atentarmos para a adoração em si, nós veremos isso mais claro. Mas fundamentalmente, Caim era um homem incrédulo.
Talvez ele estivesse repetindo um ritual que viu seu pai e sua mãe fazendo. Talvez ele estivesse obedecendo à força do costume. Talvez ele estivesse apenas cumprindo logo com a sua obrigação, com a intenção de conseguir que Deus abençoasse aquele trabalho que ele realizava como lavrador. Seja o que for, repetição, tradição, interesse, nenhuma destas coisas é fé. Repetição, tradição, interesse, nenhuma destas coisas é fé autêntica. Pensemos um monte de coisas. Pensemos por que estamos aqui hoje. O que te trouxe de casa até este lugar? Eu tenho certas preocupações de que se eu não cumprir a minha parte, Deus não vai me abençoar. Não, eu penso que eu estou aqui, pastor, porque é confusão dentro de casa se eu não vier. Eu estou aqui porque minha mãe me arrastou. Eu estou aqui porque eu estou aqui, porque eu sempre venho aqui. Porque o meu costume todo... Não, amados, costume, interesse, nenhuma destas coisas é fé. Deus quer que a adoração oferecida a Ele seja primeiramente algo impulsionado pela fé na sua pessoa, pela fé nas suas promessas, uma atração muito graciosa da nossa alma a Deus, quem Deus é. Vejamos outro texto que nos fala sobre Caim, que está na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 11 e 12. Porque a mensagem que ouvimos desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou seu irmão. E João pergunta, e por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. O que nos chama atenção neste texto, assim como no texto original de Gênesis capítulo 4, é que as atitudes de Caim são desproporcionais. Desproporcional. Por quê? Não é a pergunta, não é Caim, por que você matou? A pergunta é Caim, por que você não se arrependeu antes? Você prestou atenção no texto que Deus falou com ele antes de ele tomar a decisão de matar o seu irmão? Volte ao texto de Gênesis capítulo 6. O Senhor disse a Caim, por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se fizeres bem, não é certo que serás aceito, e se não fizeres, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Quando Deus conclui a sua fala, falou Caim com seu irmão Abel, e estando eles no campo, Caim se levantou e o matou. O coração de Caim era um coração endurecido, resistente à palavra de Deus, descartando aquilo que Deus dizia, rejeitando. Veja isto, meu amigo, Deus dirigiu a ele a voz em tons amorosos. Deus se interessou. Por que descaiu o teu semblante? Caim, por que você está triste? Deus foi tão gracioso com Caim a este ponto. E a reação de Caim ao interesse, à orientação, à abordagem de Deus foi fora daqui. Rejeitar tudo que Deus disse e continuar com a intenção maligna do seu coração. Existe uma grande incompatibilidade entre um coração adorador e um coração endurecido. Os portadores de um coração duro não podem adorar a Deus. Podem cantar música evangélica. Podem sentar na confortável cadeira da Igreja Batista Plenitude. Podem ouvir a mensagem que é pregada. Podem estar num ambiente de culto e de adoração, sem, no entanto, prestar a Deus genuína adoração. Eu quero que você preste muita atenção no fato de que o texto faz clara distinção ou conjugação entre o adorador e a adoração. Abel e sua oferta, Caim e sua oferta. Se você quer adorar a Deus, antes de ouvir o seu cântico, Deus vai olhar bem para quem é que está cantando.
antes de inclinar os seus ouvidos para ouvir a sua oração, Deus vai olhar para dentro do seu coração. Se existe endurecimento, um dos sinais do endurecimento espiritual é quando os pecados fazem aniversário na nossa vida. E há quem faça festa de aniversário para o pecado. Um dos sinais de endurecimento do nosso coração é quando o nosso interesse na palavra de Deus é reduzido e cada vez menor. E é óbvio, só vai reduzir. Se você não tem interesse em que esta palavra tenha papel nenhum na sua vida, o seu interesse por ela vai ser cada vez menor mesmo. Como seria o contrário? Outro sinal do coração endurecido é a pobreza de oração. Pobreza no tempo, pobreza na qualidade. Outro sinal do coração endurecido é a forma como nós criativamente criamos saídas da palavra de Deus. A palavra de Deus diz isso, mas a gente se esquiva com uma habilidade notável. Parece um esgrimista, fugindo da espada do outro esgrimista. É aquele que quer fugir da palavra de Deus. São sinais, há outros, de um coração que se está empedernindo, isto é, tornando-se um coração de pedra. Imagine isso e você logo consegue entender por que razão deveria Deus, então, atentar para a oferta de Caim. Pastor, mas Caim matou depois. Eu sei, matou depois, o coração já estava lá. O coração desinteressado, o coração resistente, o coração endurecido, já estava lá. É sempre assim, o coração com as suas disposições e atitudes precede as próprias ações. O coração com as suas disposições e atitudes precede as ações que transgridem, que ofendem, que desagradam o Senhor nosso Deus. O texto é tão claro que a primeira carta de João diz que Caim era do maligno. O terceiro texto do Novo Testamento que nos acrescenta informações sobre Caim é o versículo 11 da carta de Judas, que com poucas palavras diz: ai deles, está se referindo aos hereges que estavam se infiltrando para mal da igreja de Jesus Cristo. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho, ou entraram, diz essa tradução aí projetada, entraram, observe, pelo caminho de Caim. O caminho de Caim. E essas palavras, que são palavras igualmente ricas no seu significado, basicamente querem dizer que é um caminho, um estilo de vida, uma rota, uma forma de viver, uma forma de ver a vida. É um caminho, é algo consolidado, é uma direção que se toma, uma direção que se segue. Não são ações pontuais, portanto. Não são ações pontuais, portanto, mas algo que tange, algo que envolve o todo do ser. A adoração não é uma ilhota num arquipélago. E isso poderia se dizer a respeito de toda a vida cristã. Não é um bairro dentro de uma cidade. O que eu estou querendo dizer não é um recorte da vida. É uma amostra. É algo que envolve todos os setores da vida. É um corte que pega a vida toda, de uma ponta a outra, de uma extremidade a outra, que envolve todos os aspectos. Antes de Deus atentar para a adoração, Deus identifica quem é o adorador. É uma pessoa crente?
é um coração quebrantado, um coração arrependido. Não, queridos irmãos, nós não deveríamos esperar que os pecados sumissem da nossa vida para então adorarmos a Deus, porque infelizmente tanto eu quanto você ainda temos pecados em nossa vida. O que nós temos de ter é um coração que reconhece e lamenta e confessa e se arrepende dos seus pecados, diferente de quem justifica os pecados, dá escusas, desculpas esfarrapadas, é verdade, mas dá desculpas para os seus pecados, alguém que defende os seus pecados. Este é o coração endurecido, em contraste com aquele genuíno cristão, que cada um dos seus pecados encontra nele um pesar, um lamento e uma aspiração por ver-se livre deles, cada um e todos. Então sim, graças a Deus, nós temos mais informações sobre Caim, que ele provê na sua palavra, assim como temos pelo menos um versículo, só um, que nos fala sobre Abel. Mas que bom que há este versículo, principalmente porque quem fala neste versículo é o Senhor Jesus Cristo. Mateus 23:35, o Senhor Jesus se refere a Abel como um homem justo. Ora, pastor Hugo, mas a Bíblia diz que não há justo nenhum sequer. Nos cultos de quarta-feira nós já fizemos essa distinção aqui. De fato não há justo nenhum sequer, mas existem aqueles crentes que por sua retidão, e antes da sua retidão, pelo seu acesso aos méritos justos de Jesus Cristo, são considerados por Deus justificados. E a partir de sua justificação, vivem uma vida de tal integridade e retidão, que Deus os considera justos dentre os homens. Não justos em comparação com a justiça divina, isso é impossível. Mas justos sim, porque vivem vidas, bem, como é que diz o Salmo 23? Guia-me por caminhos, céus. Guia-me por veredas ou caminhos de justiça, por amor do seu nome. Abel era justo. Quer dizer que a sua vida era uma vida aprovada por Deus. Uma vida sobre a qual Deus tinha prazer em dispensar as suas bênçãos e o seu favor por causa da sua integridade, por causa da sua retidão, por causa da sua lealdade, se eu uso essa palavra, em relação a Deus. Esta é a diferença entre os dois adoradores. Mas volte ao texto de Gênesis capítulo 4 e você verá que existe também diferença na adoração, que claro, é o resultado, é a extensão, é a demonstração da diferença entre esses dois homens. Se eles são dois adoradores diferentes entre si, e igualmente são diferentes entre si a adoração que cada um deles presta a Deus. A distinção entre o que foi trazido ao altar, Gênesis 4, versículo 3 e 4, Gênesis capítulo 4, versículo 3, nos disse que Caim trouxe uma oferta. Enquanto capítulo 4, versículo 4, nos diz que Abel trouxe dos primogênitos. Outra tradução ainda dirá das primícias. Primícias? Umas dizem primogênito como a minha, outras dizem primícias. Primícia, a primeira parte, necessariamente a melhor parte. Uma distinção entre a adoração de Caim e de Abel é que a adoração de Abel trouxe para Deus o melhor. Caim trouxe uma oferta. Você não sente uma diferença intuitivamente, instintivamente, você não sente uma diferença entre essas duas construções, entre essas duas formas de se expressar? Para mim é muito evidente. Um trouxe uma oferta, outro trouxe a sua primícia, a primeira parte, a selecionada parte, a melhor parte. Dois adoradores tão distintos entre si, oferecem a Deus adoração distinta entre si. Quando você oferece a Deus a sua oferta, você está oferecendo a Deus, irmão, a sua primícia? O melhor? Eu hesito se devo entrar aqui em específicos. Há forma de
aplicação deste ponto. Oferecemos a Deus o nosso melhor? Quanto às nossas ofertas, repito, a nossa colaboração financeira com o reino de Deus? Oferecemos a Deus o melhor do nosso dia do Senhor ou queremos adorá-lo da maneira que nos pareça mais cômoda e confortável? O rei Davi disse: não oferecerei ao Senhor sacrifício que não me custe nada. Mas muitos dos crentes do Novo Testamento hesitam diante de algo que lhes custe sequer o mínimo, que seja acordar um pouco mais cedo, que seja organizarmos a nossa vida e a nossa rotina para podermos oferecer o melhor ao Senhor. Queremos aquilo que nos seja mais confortável, mais leve, mais cômodo. Queremos, sim, talvez queiramos agradar a Deus, desde que isso não interfira nas outras áreas da nossa vida, desde que isso não exija de nós ajustes, quiçá sacrifícios. Não, isso, a esse ponto não. Então perguntemos se o que estamos oferecendo é primícia. Primícia é melhor. Primícia é o que vem primeiro. Primícia é aquilo que é designado com a intenção de honrar. Não podemos, queridos. As palavras podem até se esticar, mas até certo ponto somente. Aquilo que não é feito com esse esmero não pode ser chamado de primícia. Então, o que oferecemos a Deus é primícia? É o melhor? Eu me lembro de já ter mencionado aqui essa ilustração, mas é porque dentre as ilustrações de pregação é uma das minhas favoritas. De que quando a Rainha Vitória reinou entre 1837 e 1901, quando a Rainha Vitória ainda era uma jovem rainha, ela saía pelas ruas de Londres à paisana, sem nada que indicasse que ela era a rainha. E naqueles tempos em que não havia mídia, comunicação visual da forma como existe, é bem provável que ela conseguiria mesmo passar despercebida. Pois diz a história, como eu a li, que a Rainha Vitória, enquanto estava numa dessas passadas pela cidade, tomou uma chuva tremenda, desarmada, isto é, sem guarda-chuva. Então ela bateu a uma porta de uma casa, perguntou se tinha um guarda-chuva para emprestar, e a história, como eu ali, diz que a dona da casa tinha dois, um bom, novinho, e outro bem esculachado, tadinho. Ponha-se no lugar dessa dona de casa. Uma pessoa bate a sua porta pedindo um guarda-chuva, você tem dois, um bom e um esculachado. Qual que você vai emprestar? Fala a verdade. Está na presença de Deus. Se eu disser que é o bom, é feio, hein? Tem nenhum São Francisco de Assis aqui. Tomou o esculachado e deu. A jovem disse: olha, eu trabalho no Palácio de Buckingham, sabe? Eu vou mandar devolver. E ainda assim ela pegou o esculachado. A história, como eu ali, diz que no dia seguinte veio uma carruagem para buscá-la, que ela estava sendo aguardada no Palácio de Buckingham. Ela apeou a carruagem e foi. E quando entra pelo grande pórtico do palácio, está a Rainha Vitória, já reconhecível, com um guarda-chuva esculachado na mão para devolver. E que então a moça suspirou e disse: se eu soubesse que era vossa majestade, eu teria dado o melhor. Talvez uma das razões por que a gente não consiga oferecer a primícia que o Senhor merece é porque nós ainda não contemplamos toda a sua majestade. Mas pela fé podemos. Podemos reconhecer quão augusto, quão digno é o nosso Senhor Jesus Cristo. E a percepção destas coisas nos fará sim oferecer para Ele o melhor. Até porque, se alguém te disser que eu gosto de hinos antigos, você vai dizer: não, isso não é verdade. O pastor Hugo gosta de hino do cantor cristão.
Dá teu melhor para o mestre. Quem conhece? Alguém conhece? Dá teu melhor. Muito pequenino é o favor. Põe o melhor de tua alma às ordens do teu Senhor. Dá teu melhor para o mestre. Dá a tua primícia. Não guarde para ti. Não rejeite. Meu tempo está bem acabando. Eu preciso fazer mais 2 considerações e então terminar. A distinção prossegue fundamental entre a oferta, entre a adoração desses 2 adoradores, porque Abel trouxe o primogênito das ovelhas e da sua gordura. Quer dizer, ele ofereceu um ritual de sangue. Ele degolou o animal. Ele ofereceu o sangue sobre o altar, ele queimou a gordura, ele ofereceu um ritual de holocausto, propriamente. Enquanto Caim trouxe, bem como diz o texto, o fruto da terra à sua oferta. Então, fundamentalmente, ainda mais, os 2 estavam oferecendo 2 coisas diferentes, não só na atitude, mas no conteúdo. O conteúdo da oferta de Abel era uma oferta substitutiva, era um holocausto, uma propiciação, algo que tem a ver com sangue, com perdão de pecados, com cobrimento de pecados, com aquelas exigências de Deus da antiga dispensação, quando Deus ordenava de fato sacrifícios de sangue. Mas pastor Hugo, nós não oferecemos mais sangue. Não, nós não oferecemos mais sangue, mas nós aspergimos espiritualmente o sangue de Jesus sobre as nossas ofertas. Como é que crente termina a oração, você sabe? Em nome de Jesus, amém. Não é isso? Minhas filhas de 2 anos já sabem dizer isso, sem muita articulação, mas ela diz: abençoa o nosso papai e a nossa mamãe, em nome de Jesus, amém. É assim que a Malu ora. Nós aspergimos o sangue de Jesus espiritualmente sobre nossas orações, sobre nosso culto, sobre o nosso cântico, sobre tudo o que nós fazemos, quando nós apresentamos isso a Deus em nome de Jesus. Amigos, o que Caim trouxe a Deus foi a obra das suas mãos. Foi o resultado do seu trabalho. É semelhante a quem quer oferecer a Deus a sua decência, a sua vida correta, as suas desculpas, as suas ofertas, a sua moralidade, a sua religiosidade, qualquer outra coisa que não seja o sangue de Jesus Cristo. Estou me referindo à salvação. Ou seja, se a gente quiser resumir essa passagem entre uma coisa e outra, um era crente e o outro não. Essa era a diferença entre eles e essa era a diferença entre a adoração deles. Ainda que os aspectos e os desdobramentos disso acrescentem muito a nossa reflexão. Deus honra o mérito, você sabia disso? Deus honra o mérito em todas as áreas da vida. Deus honra o estudo, Deus honra o trabalho árduo, Deus honra a dedicação, Deus honra o mérito, amém? Só tem uma área em que Deus não honra o mérito: a salvação. Essa Deus exige que o mérito seja todo dele. Deus honra o mérito em todas as áreas da vida, menos numa: aquela onde Ele é o único a ser glorificado e honrado. Abel parece-nos que entendeu isso. Caim quis oferecer a Deus aquilo que ele tinha feito. Quantos são os que querem oferecer a Deus a obra das suas mãos, o seu trabalho, o resultado do seu empenho, quando Deus de nós, na verdade, quer que venhamos a Ele pelo nome de Jesus. As suas boas obras são úteis. Eu pretendo pregar sobre isso em breve, a frase de Martinho Lutero que diz assim: Deus não precisa das suas boas obras, mas o seu próximo precisa. Anote essa aí, que essa é boa, viu? Deus não precisa das suas boas obras, mas o seu próximo precisa. Existe um lugar para boas obras na vida, mas este lugar não é a adoração onde nós queremos nos inflar de mérito, onde nós queremos nos vender a partir daquilo que a gente faz. Foi isso, dentre outras coisas, que marcou a diferença entre Caim e Abel como adoradores e entre a adoração que um e outro a Deus ofereceram.
Eu quero concluir com uma citação sobre adoração. William Temple, que foi arcebispo da Cantuária no começo do século XX. Ouça que palavras. Adorar é despertar a consciência à santidade de Deus. Alimentar a mente com a verdade de Deus. Purificar a imaginação pela beleza de Deus. Abrir o coração para o amor de Deus. Empenhar a vontade aos perfeitos propósitos de Deus. Meu desejo e a minha oração é que Deus, ao olhar para esta igreja, quer o todo, quer cada um, encontre em nós e encontre nesta igreja a adoração que lhe apraz. E que assim seja em nome de Jesus. Obrigado, Pai, pelo tempo na Tua presença nesta manhã e pela Tua presença conosco, agora como em todo momento. Obrigado pela companhia dos irmãos. Obrigado, Senhor, pelo agir do Teu Espírito. Obrigado pela Tua palavra. Que o Senhor nos dê graça, ó Deus, para ouvirmos a Tua palavra e para praticarmos a Tua vontade. E que assim seja sobre o Teu povo a Tua bênção, que assim seja sobre o Teu povo a Tua graça, que assim seja sobre todos e cada um a misericórdia e o favor do Senhor. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, e a comunhão do Espírito Santo, seja conosco, irmãos, hoje e todos os dias, até que das nuvens o Senhor Jesus venha para nos buscar. Em nome de Jesus, o povo de Deus diz, amém.